Boa tarde, turma. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de história do oitavo ano, né? O capítulo 3, Revolução Industrial. É um assunto bem interessante que fala do surgimento das máquinas e da mudança que isso provocou na vida de todo mundo no século XVIII. Bem, na semana passada eu já falei sobre artesanato, sobre manufatura e sobre maquinofatura, que eram as maneiras de fabricar, de produzir as coisas, né? Antes das máquinas se produziam com as mãos, era o artesão. E aí, a partir das máquinas, agora é a maquinofatura. Essas máquinas surgiram na Inglaterra, né, no século XVIII, e provocaram uma mudança no mundo todo, porque mudou a maneira de fabricar, de produzir as coisas. Não é isso? A Inglaterra, se vocês devem lembrar que eu falei que a Inglaterra tinha mão de obra barata, porque pegava aqueles camponeses que foram expulsos do campo e que agora iam para as cidades atrás de emprego. Não é isso? E aí, para a gente concluir esse capítulo, nós vamos para a página 34. Eu peço que vocês abram o livro para acompanhar. Nós vamos ver alguns inventos que foram aplicados à indústria. Depois nós vamos ver as mudanças provocadas por esse surgimento das fábricas e das indústrias e alguns impactos da Revolução Industrial na página 36. Bem, nesse slide nós mostramos aqui duas figuras com inventos desse período chamado Revolução Industrial. Do lado esquerdo, nós temos uma máquina relacionada à produção de tecido. E essa máquina era movida com a mão, né? Utilizava-se a força muscular. Do lado direito, mostra um inventor, né, estudando a sua máquina, tentando aperfeiçoar a sua máquina, que será utilizada energia a vapor para substituir, né, a mão de obra. Aqui nós já temos dois importantes inventos que mudaram a maneira de transportar pessoas, de transportar mercadorias, né, eles encurtaram as distâncias. Do lado esquerdo nós temos o barco a vapor e do lado direito a locomotiva a vapor. 36, nós vamos ver algumas mudanças, né, que foram ocasionadas devido à Revolução Industrial. Eu já falei isso na aula passada, mas eu vou, né, explicar melhor. A Revolução Industrial ela contribuiu para uma coisa chamada capitalismo. Capitalismo vem da palavra capital, e capital significa dinheiro. Como é que o capitalismo funciona? É um modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Ou seja, o dono da fábrica ele quer lucrar. E para lucrar, ele contrata as pessoas e paga um salário. Em alguns países, esse salário é muito baixo. Em outros países, esse salário é mais alto. Depende das leis de cada país, depende dos acordos que foram feitos. Então surgiu o capitalismo, a busca pelo lucro. Nessa sociedade surgem duas camadas, que eu falei também na aula passada, que é a burguesia e o operariado. O operariado são os operários, né? E os burgueses são aqueles ricos comerciantes que ganharam dinheiro comprando e vendendo mercadorias, que eu expliquei já nos outros capítulos. Como eles tinham dinheiro, eles puderam agora comprar as máquinas que foram inventadas e puderam construir os galpões e contratar as pessoas para trabalhar nessas máquinas. Então era a burguesia industrial. Ou seja, eram os ricos que investiam nas indústrias. E quem trabalhava para esses ricos eram os operários. A maioria deles, no início, eram aqueles camponeses que foram expulsos do campo, como eu já mostrei tanto no capítulo passado como na semana passada. Que os camponeses foram expulsos e eles não tinham em que trabalhar, eles foram buscar empregos nas cidades. E aí era uma mão de obra barata, porque ele estava desesperado em procura, buscando emprego e ele aceitava qualquer salário. Esse tópico é muito importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando surgiu as fábricas, ocorreu uma coisa chamada divisão do trabalho.
O que é isso? Quando o artesão fazia um objeto, ele fazia todas as etapas. Por exemplo, se fosse um sapato, ele desenhava, ele cortava, ele costurava. Agora, com as fábricas, cada pessoa faz uma coisa. Então, um só desenha, o outro só corta, o outro só costura. Isso tornou o processo mais rápido. Então, pegava-se os melhores que costuravam, botava só para costurar. Os melhores que desenhavam, só para desenhar. Os melhores que cortavam, só para cortar. Então, aconteceu de acelerar esse processo. Um sapato agora era fabricado muito mais rápido. Por outro lado, aconteceu uma coisa que não é muito boa. Antes, o artesão sabia fabricar sozinho o sapato. Eu estou dando o exemplo do sapato, mas pode ser uma cadeira, uma mesa. Agora, quando se divide as tarefas, uma pessoa só não sabe fazer sozinha. Ela só sabe fazer aquilo. Por exemplo, se for uma mesa, ela só sabe pregar os pregos. Outro já corta a madeira. Se botar para essa pessoa fazer sozinha a mesa, ela não consegue fazer. Então, por um lado, acelerou a fabricação, porque agora dividiu-se, né, as etapas, mas por outro, o empregado não sabe mais fazer completamente aquele objeto. Agora, alguns impactos da revolução. Eu coloquei 3 aqui, que são os 3 que tem no livro, né? Houve um aumento da população mundial. Por que que houve um aumento? Porque houve uma maior produção de alimentos, houve uma maior produção de objetos que serviam para ajudar as pessoas, né? Para o conforto das pessoas. Então houve uma mudança no jeito de viver. Houve o crescimento dos transportes terrestres. Então antes se locomoviam através de animais, de carroças, né? Agora tem transportes. Eles fizeram o trem, né? A locomotiva a vapor. Aos poucos vai surgindo os carros, os primeiros carros. Então houve um aumento nos transportes terrestres. E também houve um desenvolvimento dos transportes por rios e mares. Então, olha só, pessoal, a atividade só são 5 questões, é muito fácil de ser resolvida, eu coloquei todas as páginas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar no grupo do WhatsApp que eu responderei. Uma boa semana a todos.